Irlan Melo, que é do PR. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delmo, bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, vereador. Vereador, a gente tem conversado aqui ao longo de toda a semana, como a gente faz aqui no Café com Política, com muita gente do meio. E a pergunta que a gente tem feito é unânime para abrir as entrevistas, que é sobre a reforma política, que é o tema assim, que hoje está sendo discutido, é a ordem do dia na política. Essa reforma política, como está sendo costurada? Com o voto do chamado Distritão em 2018 e 2020, o Distrital Misto a partir de 2022 e o financiamento público de campanha com um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais para que os políticos possam se eleger. O que o senhor pensa dessa reforma política, como ela está gestada pela Comissão Especial da Câmara? Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, o que eu penso é que há uma necessidade de reforma, isso é evidente. E toda a população brasileira clama por mudanças. Entretanto, quando nós vemos que a mudança ela parte das pessoas que já estão lá, a gente consegue verificar de forma muito clara que as mudanças serão assim, não profundas, não estruturais. E da forma que vem sendo tratada a reforma política e esse sistema, creio que vai favorecer a continuidade das pessoas que já estão lá e impossibilitar a renovação. Eu defendo a renovação, eu faço parte dessa renovação. A Câmara Municipal de Belo Horizonte teve uma renovação de quase 60%, o que é bom, porque areja o ambiente, traz ideias diferentes. A continuidade, muitas vezes, ela é maléfica para o sistema, porque não só a continuidade, mas o continuismo de velhas práticas. E eu vejo com muita perplexidade como as pessoas que estão ali tratando dessa reforma política, elas não enxergam os anseios da população de maneira geral. E quanto ao financiamento público, sou completamente contrário, porque você vai utilizar de recursos públicos no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento onde nós precisamos de austeridade, e neste momento você utiliza do dinheiro público para se manter no poder. Então, completamente contra, e creio que, pelo andar da carruagem, há uma dificuldade de se aprovar da forma que tem sido colocado, mas tudo indica que alguma reforma vai acontecer. Vereador, o próximo ano é de eleição, né? Uma primeira pergunta, o senhor pretende disputar um cargo estadual? E se sim, em quais condições, levando em consideração já essa reforma, o senhor gostaria de entrar numa nova eleição? É uma excelente pergunta e algo que eu tenho que responder com frequência para os meus eleitores e para as pessoas que eu converso no dia a dia. Eu fui eleito por um mandato de 4 anos como vereador. Não venho de um meio político, eu sou advogado há 20 anos, a minha profissão é no direito, e nessa nova leva de políticos eu me candidatei e estou aqui nesses 8 meses trabalhando para a cidade de Belo Horizonte e pretendo continuar os meus 4 anos como vereador de Belo Horizonte. Então, não sou candidato a nenhum outro cargo agora nas eleições de 2018, pretendo terminar o meu mandato e fazer uma reavaliação para se ter uma clareza se vale ou não a pena prosseguir. Porque, às vezes, as pessoas já têm uma definição, né, já começam já com uma perspectiva. Eu creio que não é um trampolim. O cargo de vereador, eu me sinto muito honrado em servir a cidade de Belo Horizonte como vereador. E eu quero permanecer os 4 anos assim, para que depois a gente possa pensar o futuro. O que o senhor pensa daqueles que chegam à Câmara e com 2 anos, menos de 2 anos de mandato, de repente já se candidatam a um novo cargo, tentando subir, como o senhor disse aí, usando às vezes como trampolim? Eu penso que é legítimo. Não é o meu modo de pensar, até porque eu creio que 2 anos é pouco tempo para se habituar num sistema político, eleitoral que nós vivemos, uma máquina que nós estamos todos conhecendo, inclusive o governo municipal, o executivo também. Então todos nós estamos aprendendo como lidar com essa nova circunstância. Então, assim, eu creio que é legítimo, mas não é o meu estilo. Eu pretendo sim permanecer, criar bases, entender o processo e a partir daí sim tomar as decisões para o futuro.
Vereador, o senhor é relator de um projeto que pretende modificar o regimento interno da Câmara Municipal, né? Qual é o principal ponto dessa modificação? O que é que o senhor acha que é urgente modificar na forma como os vereadores conduzem os trabalhos ali na Câmara Municipal? Delma, veja bem, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa, projetos inconstitucionais não chegam a plenário. Projetos inconstitucionais, eles são barrados nas comissões. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte isso não acontece. Você pode ter um projeto inconstitucional que mesmo assim ele chega no plenário e corre o risco de ser aprovado e depois ele vai para a sanção ou veto do prefeito, provavelmente vai ser vetado porque é inconstitucional e aí depois volta para a Câmara, esse veto pode ser derrubado e vai gerar um ADIM, quer dizer, gasto de dinheiro público desnecessário. Esse é o primeiro ponto. Outra situação, imagine um projeto onde todas as comissões, porque cada projeto ele passa por no mínimo 3 comissões e até 5. Imagine que um projeto em todas as comissões seja rejeitado. Mesmo assim ele vai para o plenário. Mesmo assim. Então são situações que são totalmente fora de uma plausibilidade e que o objetivo do nosso projeto é justamente corrigir esses equívocos. Aí eu ouço, por exemplo, de alguns colegas o seguinte, não, mas pode ser que a inconstitucionalidade é uma interpretação. Tudo bem, nesses casos, quando se dá a inconstitucionalidade na comissão que eu participo, que é a de Legislação e Justiça, e o vereador não concorda, ele pode recorrer ao plenário. Mas para isso ele precisa contar com mais 4 colegas, e aí os 4 colegas fazem um recurso para o plenário, e no plenário nós vamos discutir se é ou não é inconstitucional. Isso iria diminuir em muito o trabalho legislativo, fora a questão dos projetos rejeitados em todas as comissões. Agora, deputado, essa medida do senhor, esse deputado projeto... não, isso já está me promovendo. Vereador, perdão pelo ato falho ao senhor e aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Vereador, essa medida do senhor, esse projeto do senhor, está causando uma chiadeira com os colegas, né? É verdade. O senhor está preparado para enfrentar isso, sendo um vereador de primeiro mandato que ainda está se estabelecendo? Rodrigo, está causando tanta chiadeira que ele foi retirado da pauta. Ele foi retirado da pauta para se discutir novamente. Então, nós estamos conversando, estou conversando com os outros vereadores. Uma das questões que interferiu bastante nesse projeto foi que ele foi assinado por 14 vereadores novatos, porque nós estamos vendo que haveria essa necessidade e aí nós tivemos uma certa resistência. Agora, eu sou sempre a favor do diálogo. Nós estamos dialogando, estamos tentando mostrar para esses vereadores que isso não é bom apenas pro projeto em si, para os autores do projeto. Isso é bom para o parlamento, para a Câmara, porque não é legal que vocês aqui noticiem, por exemplo, projetos totalmente inconstitucionais. E aí vocês começam a noticiar, o projeto assim, não é competência da Câmara, o que a Câmara tem que tratar desse assunto, projetos ilegais. Isso faz parte do nosso trabalho de pesquisa. Você precisa pesquisar antes de apresentar um projeto. Eu já apresentei, Rodrigo, nesses 8 meses, cerca de 30 projetos. Todos os projetos são frutos de pesquisa. Eu já tive uma lei aprovada, uma lei que vai facilitar a entrada de hospitais em Belo Horizonte. Preste atenção, existe um instrumento na lei chamada dispensa de outorga onerosa. O que é isso? Você vai construir e, se você for construir além do potencial construtivo, você paga um valor. Porém, para determinados empreendimentos como escola, hospital, museu, teatro, você pode não pagar esse valor a mais se você se comprometer a ficar determinado período no local. Para todos os empreendimentos, todos, absolutamente todos, com exceção de hospitais, o prazo são 10 anos. Para hospitais o prazo era 50. 50 anos. O que acontece? Essa lei não favorecia a vinda de hospitais para a cidade de Belo Horizonte. Então, o meu primeiro projeto, que inclusive já foi aprovado, está para ser sancionado e se transformar em lei, reduziu de 50 para 20. Ainda é o dobro dos demais, mas pelo menos vai facilitar a vinda de hospitais para cá com a dispensa da outorga onerosa. Vereador, o senhor disse aí agora que investiga antes de apresentar um projeto, mas eu gostaria de saber sobre a sua postura quando o senhor também vai votar a favor de um projeto. E o senhor votou a favor do Escola Sem Partido, que tem causado uma certa polêmica, né, em relação à postura de professores que na sala de aula, de repente, podem estar defendendo o ponto de vista deles, partidários e tal, e o senhor votou a favor. Como é que o senhor justifica o seu voto?
Excelente pergunta, porque eu não votei a favor de escola sem partido, não sou autor do projeto, eu fui relator na Comissão de Legislação e Justiça, ou seja, eu proferi um parecer se o projeto era legal, constitucional e regimental. A discussão, eu não proferi juízo de valor, inclusive não tenho. Eu ainda não me defini porque estou estudando o projeto. Existem argumentos contrários e existem argumentos favoráveis. Quando o projeto chegar ao plenário, aí sim, eu irei votar. Do meu ponto de vista jurídico, porque ali foi um parecer técnico, um parecer jurídico. O projeto ele é legal, constitucional e atende o regimento da casa, ou seja, pode prosseguir. Foi para outras comissões, está em outras comissões. No futuro, nós vamos sim avaliar e aí eu vou proferir o meu voto. A questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade é uma questão que pode ser controversa. No caso específico da escola sem partido, não existe nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E o Supremo, na verdade, é quem tem a última palavra para definir sobre essas questões. E para finalizar essa frase, você falou a questão da investigação. Não sei se nós vamos tratar desse tema, porém é importante porque nós estamos exercendo um papel secundário, entre aspas, do papel do vereador, que é a fiscalização. Eu sou relator da CPI da PBH Ativos. Nós estamos tratando sobre esse assunto lá na Câmara. E é algo que tem trazido uma grande repercussão também para a cidade, inclusive com a Justiça intervindo também. Então, além do papel de legislar, de ser um representante da sociedade ali no parlamento, nós temos também esse papel de investigação que a gente está exercendo através da CPI. Era justamente essa a nossa próxima pergunta, vereador, porque o ex-prefeito Márcio Lacerda moveu uma ação judicial em relação à CPI da PBH Ativos, alegando parcialidade dos vereadores Gilson Reis e Pedro Patrus. Eu queria saber o que o senhor achou dessa medida tomada pelo ex-prefeito Márcio Lacerda, já que o senhor é o relator da CPI da PBH Ativos. Bom, a Justiça já se pronunciou quanto a isso. Em primeira instância, foi acatado o argumento do ex-prefeito. Em segunda instância, o entendimento foi de que ele não é alvo da investigação. A empresa PBH Ativos é que é alvo da investigação. Se ele fosse um dos investigados, eu creio que, inclusive, ele estaria completamente coberto de razão, porque existem dois integrantes da CPI, inclusive um presidente, que tem ação pessoal contra ele. Então, se você tem uma ação, se eu tenho uma ação contra você e eu estou te investigando, é algo que é suspeito, no mínimo. Porém, a Justiça entendeu que a questão é contra a empresa. Agora, do meu lado, eu não estava na gestão Márcio Lacerda. Eu não tinha nenhuma ligação político-partidário com o PSB. A minha formação é toda jurídica. O nosso plano de trabalho que eu apresentei, ele é todo voltado para o contraditório e para a ampla defesa. Toda a CPI está sendo baseada nisso. Então, me reuni com o prefeito Márcio Lacerda, com o vereador Matheus Simões e com a vereadora Nelly, de portas abertas, transmitindo via internet a nossa reunião. Porque ele ainda seria ouvido, mas ele queria conversar conosco, porque nós três somos vereadores de primeiro mandato, e ele queria conversar, explicar sobre o seu posicionamento. Então, assim, estou com muita tranquilidade, a CPI já retornou, nós estamos continuando os trabalhos, e eu creio que no final nós vamos ter, assim, algo para demonstrar para a cidade sobre essa questão da PBH Ativos. Quais os próximos passos da CPI? Nós estamos colhendo documentos e nós estamos na fase final de oitiva de pessoas. Estamos na fase da oitiva do núcleo político. Então nós vamos ouvir agora pessoas ligadas ao grupo político que desenvolveu a PBH Ativos durante a gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda. Salvo engano, a marcação da oitiva do ex-prefeito é dia 18 de setembro. Bom, vereador, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Flávio Andrade Luciano, que é morador do bairro Juliana, em Belo Horizonte. Ele ficou sabendo que o senhor estaria aqui, viu pelo Facebook e viu também pelo seu Facebook que o senhor participa da comissão que está planejando soluções para o anel rodoviário. Ele quer perguntar ao senhor aqui qual é a solução hoje
para resolver o problema dos acidentes que ocorrem no anel rodoviário, principalmente na altura do bairro Betânia. O senhor tem uma solução para isso, vereador? Então, muitas pessoas, às vezes as pessoas confundem e dizem o seguinte: olha, o anel rodoviário é um problema federal, o vereador não tem que se envolver com isso. Porém, todos nós somos cidadãos de Belo Horizonte e eu, por exemplo, utilizo o anel rodoviário com constância, porque sou morador da região oeste. Passei a minha vida toda na região do Betânia, hoje moro no bairro Havaí, que também faz parte da região oeste. E na minha infância, eu me lembro com muita tristeza de vários e vários acidentes que eu presenciei ali no local. O anel rodoviário é uma vergonha para a cidade de Belo Horizonte. E nós temos, Rodrigo e Delma, uma situação que é algo temerário que aconteceu em relação ao anel rodoviário. O anel rodoviário, numa faixa de 10,5 km, foi concedido para a Via 040. É um edital. Esse edital ele é de 2013. Nesse edital foram concedidos 900 quilômetros para a Via 040. Nesses 900 quilômetros existem várias intervenções. Sabe quantos reais foram destinados para intervenção nesses 10,5 km do anel rodoviário? Zero. Nem um centavo. Ou seja, era possível se prever obras ali na hora da concessão, mas não. Passou batido pelo Executivo da época, 2013, pelos 53 deputados federais da época de 2013 e pelos 77 deputados estaduais. E agora não existe obrigação da concessionária de a intervenção de nenhum centavo naquele local por 30 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 30. Eu ia perguntar isso, não existe, vereador, uma janela para rever isso? Existe agora uma medida provisória que se transformou em uma lei que pode se rever o contrato, porém, isso depende das duas partes. Se uma das partes, por exemplo, se a própria empresa disser, não, eu não concordo, a única forma seria o poder público intervir e realizar a obra. Agora eu digo, já que concedeu, por que não se planejou intervenções ali naquele local? Então, eu estou dando uma sugestão. Desde o início, nós criamos uma comissão, temos feito audiências públicas, temos feito reuniões, fomos até a Via 040, visitamos o local. A minha principal sugestão para aquela área de 10,5 km que vai lá de cima do viaduto da Mutuca até o Califórnia é criar ali na região do Betânia, na descida do Betânia, a chamada área de escape. A área de escape é um local onde, se o caminhão perde o freio, ele vai para a área de escape e imediatamente ele para e salva vidas. Para vocês terem uma ideia, esse ano, até maio, 9 pessoas já perderam a vida ali. E os acidentes sempre estão só numa crescente. Então nós não podemos ficar quietos quando essas circunstâncias têm acontecido. Então, o rodoanel é a solução definitiva. O senhor chegou a contabilizar quanto seria essa obra para fazer essa área de escape, vereador? Essa área de escape, aí que é a questão. Primeiro, a gente precisa da autorização. Estamos com uma agenda pré-marcada para o segundo semestre de setembro para o Ministério dos Transportes, para conversar com o ministro dos Transportes. Porque não adianta não ter a sinalização positiva, como eu disse. Os dois precisam ter um acordo. Mas não é algo que vai ficar tão caro quanto a questão do rodoanel, que seria quase impossível de se fazer na crise econômica que nós vivemos hoje. E é a nossa solução definitiva. Com certeza. Agora, vereador, a questão do anel, para a gente que está de fora da política, fica às vezes uma sensação de que o poder público não consegue se articular. E aí eu falo, União, Estado, município, todo mundo falar uma língua só para resolver de fato o problema. O senhor está chegando agora à política, e aí está vendo de dentro como é que as coisas acontecem. Essa impressão que nós, enquanto povo aqui fora, temos, é a mesma impressão que o senhor tem de que falta articulação entre os entes federados para todo mundo falar uma língua só e de fato resolver o problema? Certeza absoluta, Rodrigo. O que precisa realmente é essa interação. E outra coisa, eu estou aprendendo dentro desses 8 meses que a expressão vontade política resolve muita coisa, para não dizer tudo. Então, vontade política é colocar as pessoas que decidem numa mesa para conversar. Agora, não é simplesmente conversar, cada um olhando o seu interesse. Nós precisamos olhar o interesse da cidade. Quantas pessoas já perderam a vida ali no anel rodoviário? Quantos parentes, quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Porque o anel rodoviário são 160 mil carros por dia. O anel rodoviário são 50 anos que ele foi planejado. Quer dizer, hoje a realidade é totalmente diferente. Não comporta mais. Não comporta, então nós precisamos investir aonde precisa.
Vereador, uma última pergunta aqui de um ouvinte, o Rafael Sabará, né? Ele diz que é morador do Palmeiras e que acompanha o trabalho do senhor já tem algum tempo e que ele está muito preocupado com o possível fechamento da companhia de polícia ali naquela região. Ele gostaria de saber se o senhor está acompanhando isso, se isso é verdade, se tem como reverter. Então, é outra situação que às vezes as pessoas imaginam. Olha, nós estamos tratando de algo que seria da competência do governo estadual. Não. Por quê? Porque a comunidade ali do Palmeiras, que é a região oeste onde que eu moro, eles estão para perder a 10ª companhia. São 10 companhias que o governo quer substituir por bases móveis. São 86 bases móveis. Na teoria, é muito bonito. Só que a sensação de insegurança, quando você retira a companhia do local, também está afligindo a comunidade. E no caso da 10ª Companhia do Palmeiras, tem um agravante. A comunidade se uniu, o CONCEP, os moradores, e eles conseguiram 2 lotes. Entregaram para a polícia, entregaram para o Estado, para que o Estado possa construir ali a companhia e não ter mais que pagar aluguel. Porém, ao invés de construir, eles estão dizendo o seguinte, ó, nós vamos retirar. Então nós já fizemos audiência pública, nós estamos acompanhando, estivemos no local, estamos tendo reunião, tem uma agenda marcada com o governador para que nós possamos tentar mudar esta ideia, pelo menos por enquanto, para se evitar que as companhias saiam do local. E por fim, eu quero dizer também que estamos formando uma comissão na Câmara Municipal para que nós possamos pressionar como Poder Legislativo Municipal para o não fechamento das companhias nos bairros, para quê? Garantir a segurança dos cidadãos de Belo Horizonte. Vereador Irlan Melo, do PR, foi um prazer recebê-lo no Café com Política de hoje. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, vereador. Agora são 9h23, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos destacando o que foi notícia hoje aqui no Super N Primeiras Notícias. Super N Primeiras Notícias. Apoiar iniciativas empreendedoras.